Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho nessa parola a respeito da razoabilidade da ira. Então, pega seu café, pega seu tereré, ou pega aquilo que você quiser beber, um mate, uma água, uma tubaína, e venha conosco, porque hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos aqui e hoje é um dia de grande livramento do Senhor nas nossas vidas, porque afinal de contas, Decano, ele está lá cantando as suas melodias, porque não sei se você sabe, mas antes dele iniciar a sua carreira como capitão, né, ele tem um livro maravilhoso. Eu, se fosse você, ia lá na Amazon para comprar, falando a respeito de família. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós vamos falar a respeito de uma pergunta. Aliás, nós estamos numa... O Paulinho está meio perdido, amados, porque ele foi caçar o livro do Arthur. Aí, ó. Tá vendo? Em todas as Amazons você pode comprar. Compre bastante, entendeu? Para dar para os seus amigos, para os seus familiares, entendeu? E se você precisar, também o Arthur está fazendo agora também ministrações pessoais a respeito disso. E se você não gostar da ministração, chame a gente no privado aqui que a gente resolve. Mas voltando, nós vamos falar então a respeito das perguntas de Deus. E uma das perguntas um tanto quanto intrigantes, não é, Paulinho, não é, Xandão, porque nós falamos um tempo atrás sobre a quem enviarei eu, quando nós falamos a respeito do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele levanta a mão e fala, eu quero ir, me deixa eu ir. Só que agora nós temos um rapaz um tanto quanto conturbado. Estamos falando de Jonas, o homem da baleia. E aí, a gente sabe da história, a gente sabe de toda essa história. Jonas, um bubu, ele não queria ir para Nínive, ele ficou todo chateadinho, porque ele não queria ministrar a palavra e trazer o arrependimento para Nínive. E aí, ele sabendo já do coração maravilhoso do nosso Deus, sabendo que Deus ele é tardio em irar-se, mas grande misericórdia. Ele fala, eu não vou coisa nenhuma. E ele aí, então, dá um tibum naquela água, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando Deus traz todo o alívio, todo o refrigério para o povo de Nínive, Jonas ele vai ficar bem chateado. E aí, a pergunta que está lá em Jonas, capítulo 4, verso 4, vai dizer, é razoável esta tua ira? E aí nós vamos falar a respeito disso. Né? No primeiro bloco, nós falamos um pouco a respeito do texto, e no segundo bloco, nós vamos trazer um efeito prático para isso. Meu amigo Oráculo, meu amigo 04, muito bom estar aqui de novo com vocês, principalmente porque nós não temos o decano entre nós. Isso não significa dizer, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que nós somos brigados. Não é isso. Mas é bom, às vezes, a gente ficar um pouquinho separado. Paulinho, Xandão, Deus faz essa pergunta para Jonas. É razoável você ficar todo chateadinho? É razoável você ficar assim depois de tamanha obra que eu fiz? Que coração é esse, pequeno Jonas? Será que você agora terá que ser engolido por Moby Dick? Terá que ser engolido por uma piranha? Por quem? Por SeaWorld? Quero ouvir um pouco dos meus amigos aqui a respeito desse texto. Você está criativo hoje, hein? Antes de falar do Jonas, vamos falar do Will, porque o cara está inspirado hoje, Xan. Eu não sei que reunião que foi essa que ele estava até agora, mas ele deve ter recebido aumento. Só pode. Só pode. Aumento de trabalho, né? Aumento de trabalho. Aumento de... Muito bom. Ele está empolgado com as férias dele. Ah, verdade, verdade. Ele estava de férias até agora, terceiras férias do ano, né?
é quase um parlamentar, por isso que ele parla de uma forma tão graciosa quando ele está nessa posição central aqui de volante deste time. Mas vamos lá. Bom estar de volta também, né? Faz 3 semanas que eu não gravo com vocês, queridos, né? Por conta de alguns inúmeros compromissos. E glórias a Deus que hoje deu certo, né? Hoje deu certo. Estou meio sem voz, né? Os meninos sabem aí a correria do mês de aniversário da igreja, não é um aniversário qualquer, né? Nós estamos completando 100 anos aqui em Presidente Prudente, então foi um mês bastante corrido e por isso a limitação de tempo. Mas vamos lá. Deus faz essa pergunta para Jonas, né? Capítulo 4, verso 4. É razoável essa sua ira? E eu gosto de analisar um pouquinho os textos no qual a gente tem refletido, né? E a pergunta de Deus, nesse caso aqui, ela, quem sabe, abre espaço para uma segunda pergunta. E a segunda pergunta seria a seguinte: por acaso existe ira razoável? Né? Mas a forma que Deus faz a pergunta deixa claro que existe. Porque Deus pergunta, é razoável? Pode ser e pode não ser. Né? E Deus está permitindo que Jonas reflita sobre a razoabilidade ou a não razoabilidade da ira que ele está desenvolvendo naquele momento. Só que essa pergunta, eu não sei vocês, mas vamos colocar assim, a relação, todos nós aqui temos irmãos, né? O Xan tem a Leninha, tem a Deia, o Will tem nossa, como é que falhou o nome da tua irmã agora, Will? Juliana. Juliana. Não, chegou antes. Né? Eu tenho o Gutão, e pensa lá na época da adolescência, né? Todos nós somos irmãos mais velhos também, não somos? Não. O Xan não é irmão mais velho, né? Mais velho que o Tiagão. E tem o Tiagão também. Olha, esqueci do Tiagão, meu Deus do céu. Mas, enfim, quer dizer, a gente tem irmão mais novo. Todos nós temos irmão mais novo. Aí, agora, para pensar. A gente está no meio do quebra, né? Lá na adolescência, saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência. Estamos no meio do quebra, estamos no meio, né? O pau fechou. E aí, no final das contas, nós estamos irados com aquela situação. E o irmão mais novo, ele percebe, né, que nós estamos irados com a situação. E o cara começa a cutucar, né? E começa a lançar indagações, e começa a lançar questionamentos, e começa a perguntar. A gente já estava nervoso e vamos ficando mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso. O Jonas, ele já começa esse livro nervoso, porque ele começa ele já começa irado, né? Porque ele começa fazendo algo que ele não... Aliás, ele começa virando as costas porque ele não queria fazer algo, né? E aí tem todo o episódio do peixe, tanto que o Will, na sua criatividade, apelidou o Jonas de Homem do Peixe. Eu já vi Homem da Cobra, já vi o Homem da Mala, já vi o Homem do Saco, mas o Homem do Peixe, essa eu não conhecia, né? E o Will agora apresentou para nós o Homem do Peixe. E o Jonas ali, nessa sua característica pitoresca de Homem do Peixe, essa característica desperta nele, quem sabe, não o desejo de pregar em Nínive, mas o entendimento de que ele não teria outra escolha. E ele prega aquilo que um dos meus professores na faculdade de teologia falava, ou citava como o pior sermão da Bíblia, um sermão baseado em 5 palavras, se a gente olhar na língua original hebraica. 40 dias, Nínive será subvertida. Só isso. O sermão desse cara por 3 dias, gritando nas ruas da cidade, para lá e para cá, era esse. E Jonas tinha, quem sabe, no seu coração, motivos para expressar a sua... para ter uma ira em referência a Nínive, porque Nínive era uma das principais cidades dos caldeus. Nós estamos falando do povo que movimenta a nação babilônica, que era um sinal de opressão para o povo de Deus, né? E aí o que acontece?
O Jonas, ele tinha todo esse sentimento contrário no seu coração, e ele, desde o início do livro, ele sabia que se a palavra do Senhor chegasse àquele povo, haveria arrependimento, mas ele não queria que aquele povo se arrependesse, ele não queria aquele povo salvo, ele queria aquele povo condenado, né? E que Deus, na sua benignidade, amava aquele povo, assim como amava ele, Jonas, e por conta disso, ele não tinha esse desejo de pregar. Já começa contrariado. A ira dele já começa lá atrás. O objeto da pergunta de Deus não é a ira porque uma planta secou, né? A ira não é essa. A ira já começou lá atrás. É um episódio bem mais longo do que uma simples aboboreira, né? Aí o que acontece? Deus permite que isso de fato aconteça com esse péssimo sermão pregado repetitivamente por 3 dias na cidade. A cidade inteira se dobra, 120 mil pessoas, né, daquela cidade dobram-se diante do Senhor. Há um grande movimento de arrependimento. Jonas fica bravo com aquilo. E aí Deus usa daquela árvore para fazer todo esse símbolo. Nasce a árvore, Jonas vai para baixo dela, fica feliz da vida. A árvore agora já não está mais lá, porque um bicho comeu ela, e no final das contas o Jonas fica bravinho mais uma vez, e Deus dá uma lição em Jonas, dizendo, cara, nem a árvore você desperta a tua compaixão, né? Você é um cara que não entendeu nada, né? E Deus faz toda essa pergunta para que a pergunta faça o seu trabalho, né? A consciência de Jonas, ela vai ser, quem sabe, remoída, e o livro acaba aqui, mas ela vai ser remoída há algum tempo por conta dessa pergunta, porque essa é uma pergunta estrategicamente feita por Deus para que a própria pergunta faça o seu trabalho. Todo esse processo de ira teu, Jonas, lá desde quando ele começou, até o desfecho, tudo isso tem razoabilidade, tudo isso tem razão de existir. E no ímpeto, né, eu citei os irmãos mais novos aí, porque quando a gente está nervoso e vê uma pergunta que a gente não quer responder, parece que ela deixa a gente mais nervoso, né? E é isso que Deus faz com Jonas aqui. Jonas já está pau da vida. E Deus vem e lança uma pergunta que ele sabe que é quebrar Jonas. Só que Jonas, para não dar o braço a torcer, ele dá uma resposta. Mesmo sabendo que a resposta dele era idiota. Mesmo sabendo que a resposta dele era completamente sem fundamento, ele dá essa resposta. Sim, a minha ira é razoável. Não é. Não tem razão nenhuma a sua ira. Porque assim como Deus criou a árvore, essa é a grande fundamentação dessa pergunta. Assim como Deus criou a árvore, criou o bicho comeu a árvore, o Jonas ficou bravo com aquilo, que ele não teve controle, né, na sua criação e também na sua morte. Quem é ele para achar que ele vai ter controle sobre 120 mil pessoas? Então, porque aonde você está encontrando razão para essa sua ira, Jonas? Né? Então, ele sabia que ele não tinha razão nenhuma, que a ira dele não era razoável, que a ira dele não se encaixava dentro daquilo que mais tarde o nosso Senhor Jesus vai trabalhar dizendo, você pode até se irar, você pode até apresentar a sua ira, é um sentimento legítimo, é um sentimento válido. Teve um momento que Jesus se irou, né? Acho que alguém vai falar acerca disso já já. Mas desde que essa sua ira não te leve ao pecado. E qual foi o grande problema da ausência de razão na ira de Jonas? A ira de Jonas levou ele ao pecado desde o início. Desde quando ela começou a ser construída. Ela já foi encaminhando Jonas para o pecado. Primeiro o pecado de virar as costas para Deus. Não, é para eu ir para Nínive, então eu vou subir num barco que vai para Tarsis. Virar as costas para o propósito de Deus. Segundo, o pecado da omissão, porque ele viu aquele barco todo passando por aquele momento de tempestade, e ele sabia o que estava acontecendo, e as pessoas só ficaram sabendo o que estava acontecendo quando giraram sortes, e as sortes apontaram para Jonas, e ele viu que não teria jeito, ele falou, tá bom, vou confessar aqui o meu erro. E quando os caras confessam o seu erro, e ele era tão consciente, e quando ele confessa o seu erro, os caras jogam ele no rio, no mar, ele era tão consciente do seu pecado, que ele vira o homem do peixe depois, porque quando ele está lá dentro da barriga do peixe, ele vai se humilhar, e alguém, quem sabe, numa primeira leitura, fala assim, pronto, agora o cara se arrependeu. Ele reconheceu que é pecado, agora ele se arrependeu.
Mas quando o peixe cospe ele em Nínive, o pecado volta à tona, que ele vai pregar todo nervosinho. Como que você usou lá no início, Will? Todo chateadinho, né? Ele vai todo chateadinho pregar a pior mensagem da Bíblia. E quando a mensagem surte os seus efeitos, esse cara poderia celebrar, porque agora ele tinha uma igreja de 120 mil pessoas para pastorear. 120 mil recém-convertidos para pastorear, né? O pecado continua gritando no seu coração, dizendo: que bela bobagem que você fez ao pregar o evangelho, né? Contextualizando, mas ao pregar a palavra do Senhor para toda essa turma, né? E aí o pecado dele sela-se num quinto ato, quando Deus pergunta: e aí, essa tua ira tem razão? E ele resolve bater boca com Deus, quando ele diz: tem razão sim, quem está errado é o Senhor, quem está certo sou eu. Né? Por isso que eu digo que essa pergunta é uma pergunta que ela trabalha por si. Ela já é um trator, né, atropelando Jonas dia após dia, quem sabe depois dessa pergunta ter sido feita. O bicho ficou com tanta raiva que ele nem escreveu o resto da história dele para nós. O que me chamou a atenção foi que ele que provocou Deus, né? Ele que provocou Deus fazer a pergunta para ele. Porque depois que ele viu que o povo havia se arrependido, ele ficou indignado e foi orar. Né? No versículo 2 vai dizer que ele é que ora a Deus e vai desabafar com o Senhor, né? Pelo menos na nossa versão aí, né, Will? King James está lá e desabafou dizendo, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. No capítulo 4, por 2 vezes ele perde a morte, né? Quando ele vê que Deus, né, teve misericórdia daquele povo, e depois quando morre a árvore que dava sombra para ele. E pouco tempo antes ele estava pedindo a vida dentro da barriga do peixe. Então é um cara que uma hora estava clamando a Deus. Ele disse que faz um voto, não sei se esse voto tem a ver com... O voto não está explícito aqui, mas se de repente, ó, vou lá e eu vou fazer a tua vontade, né? Mas no momento ele está pedindo a vida, no outro momento ele está pedindo a morte, né? E o que também chama bastante atenção é o versículo 9 e 10 do 3, em que o povo todo, né, se arrependeu, né? Até os animais tiveram que passar por um período aí de jejum, de buscar ao Senhor, né? Então, depois dele ter pregado que em 40 dias viria um juízo, aquele povo todo se voltou para o Senhor. E o legal do 10 é diz que Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. Né? Então, assim, eles não só se arrependeram, né? Eles tiveram a prática de abandonar, tiveram a atitude de abandonar. Então, por um lado, a gente está vendo o ímpio que aceita, né, a palavra de Deus, o chamado ao arrependimento, e a gente também vê do outro lado o homem que era responsável por levar esse arrependimento indignado, né? Então é realmente uma passagem bíblica assim que acaba mexendo com a gente, né? Mas em suma, o importante é que aquelas 120 mil pessoas tiveram uma oportunidade, né? Sendo razoável não a indignação dele. A gente está falando se era razoável a pessoa ter esse tipo de sentimento, né? A gente sabe que talvez em algumas situações, a gente comentou aí nos bastidores sobre Jesus entrando no templo, e que ele entrou lá, né, expulsando aqueles homens que estavam cambiando, né, lá dentro, os animais, encarecendo as coisas, enfim. Jesus entra, e acredito que não entra de uma maneira tranquila, mas ali ele também entra para colocar ordem, né? Se a gente parar para pensar. Jonas não, Jonas ele ficou indignado porque o que ele não queria era que aquele povo que muitas vezes era mal com o povo de Deus e com todas as ações à sua volta, tivesse uma oportunidade ao arrependimento, né? Então a gente vê que não é razoável, né, a indignação dele, porque era contra a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente está indignado, está chateado, mas é porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é melhor do que aquilo que a gente quer fazer.
Então, por mais que ele queria que todos aqueles homens pagassem por algo que talvez há muitos anos estivessem fazendo com todas as nações à volta, né, o desejo de Deus é sempre a salvação. E aí a gente pode até pular para isso, né? Porque qual que é a vontade de Deus? É a conversão. É a conversão de todo homem, de toda mulher, e por isso a longanimidade. E o próprio Jonas vai citar que ele sabia que Deus era longânimo. Por isso que muitas vezes Deus permite, a gente olha para o mundo, olha para algumas coisas e vê uma dificuldade, um mal crescer, mas Deus ainda tem tido misericórdia das pessoas esperando a conversão, a mudança, né? Eu me lembro quando o ator Paulo Gustavo ele morreu, e uma pessoa do nosso convívio, Chan, escreveu um post dizendo basicamente o seguinte: aí está, porque Deus pesou a mão sobre ele. E aí eu chamei esse ministro, que ele é um ministro do nosso convívio, Chan. Eu falei, eu quero que você me explique como que fica então esse texto que Deus ele não se compraz na morte do ímpio, e como que fica o texto que Deus ele é longânimo e tardio, né, para irar-se. E, por óbvio, não teve uma resposta, né, porque lá em Timóteo vai dizer que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E eu escrevi para esse amigo nosso em comum, dizendo basicamente para ele o seguinte: rapaz, eu não consigo ver Deus irado em relação a ele. Eu consigo ver Deus com o coração dilacerado, porque, de fato, no dia de hoje, uma alma foi perdida para o inferno. E muitas vezes a gente vê pessoas agindo como Jonas, né? Pessoas que, na sua autoproclamação de justiça, e o próprio profeta Isaías ele vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Olha como isso é sério, né? Muitas vezes a gente tira um texto do contexto para justificar um pretexto. Ah, porque a ira do Senhor. De Deus ninguém se zomba. Hoje eu estava vendo um TikTok, uma pessoa postando uma outra idiotice também assim. Porque muitas vezes nós não conhecemos o caráter de Deus, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele enviou o seu Filho para isso. Lógico, Jonas, ele não estava na nova aliança, não estava no capítulo da Bíblia que vai dizer sobre João capítulo 3:16. E muitas vezes também a gente distorce aquele texto de Romanos, que vai dizer que nós não podemos desprezar a bondade e a severidade de Deus. E muitas vezes a gente só está olhando para um Deus severo. Só que a gente tem que entender também sobre o amor de Deus. E aqui eu estou falando do amor na conotação bíblica. Não vamos nos distorcer esse contexto de amor que ultimamente está sendo distorcido e de uma forma tão bizarra, né? Mas, na verdade, nós estamos vendo aqui Deus dando uma oportunidade. Não é à toa que depois nos evangelhos nós vamos ver Jesus falando o seguinte: olha, para essa terra terá muito mais rigor do que teria sobre Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e vocês estão tendo. E sabe, quando nós vemos essa pergunta de Deus aqui para Jonas, nós estamos vendo assim: Jonas, a tua justiça ela é como um trapo de imundícia. Você estava querendo que eu lançasse toda essa terra, todo esse povo para o inferno. Não, você não conhece o meu caráter. E nós já falamos aqui em outra oportunidade sobre a revelação da Bíblia ela ser progressiva, né? E é por isso que eu falo muitas vezes, quando algumas pessoas me perguntam qual o livro da Bíblia, eu acabei de me converter, qual livro da Bíblia eu tenho que ler, qual livro da Bíblia eu tenho que estudar. E eu falo, olha, você tem que ler João, você tem que ler o livro de Romanos, você tem que ler o livro de Lucas. Eu nunca falo para começar de Gênesis, porque senão as pessoas vão ver uma revelação que era crua ainda, né? Que só em Tiago nós vamos ver que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, quando nós vemos o caráter de Deus, e Jonas não entendeu a respeito desse caráter. E para mim, essa pergunta na Bíblia amplificada, ela vai dizer assim, né? E Deus perguntou: você acha que você está bem em estar bravo dessa forma? Né? Ou seja, você acha que a tua ira ela chega nas minhas narinas
incomodor. Você está querendo exercer sua própria justiça, quando eu, na minha soberania, eu já determinei que se o povo se arrependesse, haveria misericórdia. E muitas vezes nós estamos num caráter tão religioso, nós estamos colocando um peso que Deus não está colocando. Porque, afinal de contas, o próprio pecado já traz um peso. E Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E aí, por nós desconhecermos o caráter de Deus, a gente olha e fala assim, não, porque aquela pessoa, ela precisa morrer. Aquela pessoa, ela que precisa passar por isso. Ei, e Deus está com a mão estendida. Né? O próprio profeta, ele vai dizer assim, ei, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Né? Então, assim, Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus gracioso, mas a gente, muitas vezes, por não conhecer o caráter dele, a gente age muitas vezes como Jonas. Mas, no segundo bloco, nós falaremos algo mais relacionado com o nosso dia a dia. Como que nós podemos deixar de ficar chateadinho e aí nós vivermos de uma vida plena, conhecendo o caráter de Deus, um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus galardoador, mas, óbvio, não podemos esquecer aquilo que Paulo diz, né? Não deixemos de lado também que Deus, ele é um Deus de bondade, mas é um Deus também de severidade. Amém? Xandão, Paulinho, ainda bem que o Arthur não está aqui hoje para não falar outras coisas aqui. E aí nós nos vemos no segundo bloco. Eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Se você tem gostado dessa nossa série de parolas aqui, dê o seu joinha, curta, compartilhe. E olha, não se esqueça também de algo. Nós estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Telegram, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em tudo quanto é plataforma, para que você possa abençoar aqueles que precisam de um evangelho numa linguagem tão simples e de uma linguagem tão divertida. Paulinho, Xandão, obrigado. Nos vemos no próximo bloco, em nome de Jesus. Amém?